Olá, estudo recente do IPEA estimou o impacto no orçamento caso os projetos de lei que propõem o Vale Transporte Social e o Passe Livre sejam aprovados. E é sobre o custo e o financiamento do transporte público urbano que vamos debater nesta semana. Para isso, convidamos Renato Nunes Balbim, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, e Nazareno Stanislau Afonso, presidente do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte. Bem-vindos, muito obrigado pela presença aqui no Panorama IPEA. Obrigado. Bom, Renato, queria começar por você. Dentre os projetos de lei em tramitação no Congresso que tratam de mobilidade urbana, né, dois deles que se referem ao acesso a esse transporte são exatamente o do Vale Transporte Social e do Passe Livre. Queria que você explicasse o que é um e o que é o outro. Bom, são dois projetos de lei que são bastante simples. Um define que haveria gratuidade para todas aquelas pessoas que fazem parte do Cadastro Único da União, ou seja, que são beneficiários de políticas sociais. E um outro que define a gratuidade para todos os estudantes, que é o Passe Livre Estudantil. Esse do Cadastro Único ele foi proposto anterior às manifestações e do Passe Livre Estudantil posterior às manifestações. Seria para todos os estudantes de todas as das faixas de formação, desde que estivessem efetivamente matriculados. Nenhum dos dois projetos de lei tem recortes mais específicos da questão de renda, da necessidade do número de viagens, nada disso. Simplesmente define gratuidade, que o transporte seria gratuito para esses universos de pessoas. Certo. Agora, Nazareno, a gente tem um sistema único de saúde, né? Enfim, um sistema amplo, né? Gratuito para atendimento à população. Você acredita que seria possível criar também um sistema de transporte público de âmbito nacional, mais ou menos nos mesmos moldes no Brasil ou não? A nossa preocupação é que quando a gente faz pesquisa, quando acessa os usuários, o drama é a tarifa, mas é porque a qualidade do transporte é muito ruim. Então, o que as pessoas dizem, não, eu acho que eu estou pagando caro por causa da qualidade que eu estou pagando. Certo. Então, hoje, eu diria que o maior desafio que nós temos é da qualidade do que realmente você criar um movimento de inclusão social, que isso eu acho que é por onde a gente defende. Eu diria que a primeira prioridade ainda é a questão da qualidade. E com relação à tarifa, a gente precisava eliminar dois elementos básicos. Como na Constituição, transporte público é um serviço essencial equivalente à saúde e educação, mas nunca é visto pelo Estado assim, nós deveríamos, pelo menos, não ter os tributos nas costas dos usuários e todas as políticas sociais. Porque o usuário no Brasil, ele paga todas as políticas sociais, ele paga todos os tributos e ainda é penalizado, que a gente chama o pedágio do usuário, pelo ônibus estar no congestionamento do automóvel, que acresce entre 15% e 20% o custo do transporte. Certo. Só nisso você já vê que é um problema. Quando nós falamos do diesel, o diesel tem um tratamento inverso da gasolina. A Petrobras taxa o diesel e subsidia a gasolina. Então, é uma política, vamos dizer, de Estado ao inverso. Você acha, né? então, que o ideal seria primeiro pensar no planejamento, de fato, do transporte público, na melhoria desse transporte e, em seguida, sim, começar a discutir o custo Não, da tarifa? eu diria que, com relação ao custo, nós tínhamos de tirar o que a gente deveria ter justiça tributária e justiça social. Certo. Quer dizer, o usuário não tem uma política direta. Isso aqui é urgente. Isso aqui está na mão do Estado fazer. A outra coisa é, ao mesmo tempo, dar qualidade. Falar hoje, universalizar o acesso ao transporte público é você desfocar as prioridades que nós vemos. Então, se hoje as tarifas no Brasil tivessem uma redução da ordem de 50% e, junto com isso, a gente fosse colocado pelo Estado qualidade, quer dizer, isso está acontecendo em São Paulo, ônibus fora do congestionamento, ganhando velocidade,
tendo prioridade, a gente construísse um ônibus padrão de qualidade, nos abrigos, tivessem abrigo para as pessoas esperarem, os programas, que hoje está da ordem de quase 200 bi entre os governos de Estado e de investimento em sistemas estruturais, se isso deixasse de ser só projeto, fosse sistemas operando, nós teríamos uma mudança bastante grande no país, né? Perfeito. Agora, em relação ao estudo do IPEA, Renato, qual que seria o impacto orçamentário caso fosse aprovado ou o projeto do Vale Transporte Social ou o Passe Livre? O importante é dizer que mesmo havendo esses investimentos extremamente necessários, uma parcela da população, ela efetivamente não se desloca e não continuará a se deslocar caso não haja uma efetiva redução da tarifa ou uma política social para que ela adentre ao sistema de transporte. Então, se a gente considerar as gratuidades como colocadas nesses dois projetos de lei, sem qualquer recorte social, uma coisa muito ampla como colocado, essas gratuidades gerariam em torno de um impacto de 27 bilhões de reais ao ano, para colocá-las em 44, só nas 44 maiores cidades do Brasil. A gente fala de orçamento federal? Os projetos de lei, eles definem que isso sairia do orçamento federal, do orçamento geral da União. É um número um pouco maior do que o gasto que se tem com as políticas sociais de Bolsa Família, etc., do governo. Ou seja, é um impacto bastante significativo. Isso para 44 cidades. O que a gente fez nesses estudos do IPEA, e indo justamente no sentido aqui do que o Nazareno colocou, foi refazer esses cálculos, tirando a oneração, os tributos do valor da tarifa, ou seja, fazendo justiça social com justiça tributária, porque não tem o menor sentido pensarmos em pagar uma gratuidade que no meio do caminho nós pagamos também o tributo do Estado e do município. Né? Isso não é uma política social, seria repassar recursos para os cofres públicos dos outros entes da nação. Então, reduzindo ou, quer dizer, zerando os impostos, e não pagando efetivamente tarifa, mas pagando a remuneração do transportador, ou seja, você tira o custo da gestão, né, do sistema de transporte, você tira os impostos e, além disso, você faz um recorte social para dar gratuidade para aquele que realmente não se desloca, Exato. Esse custo cai substancialmente, chegando a 4 bilhões de reais. Já seria um ótimo avanço. É um ótimo avanço e a política passa a ser mais efetiva. Muito bem. Bom, a gente vai para um breve intervalo, continuaremos nossa conversa daqui a pouco. No próximo bloco, nós vamos discutir o REITUP, que é o Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros. Voltamos logo. Panorama IPEA está de volta com debate sobre o financiamento do transporte público urbano. Bom, Renato, outra proposta em debate é o chamado REITUP, né? O Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros. Ele pode realmente ajudar no barateamento das tarifas? O sistema de transporte público coletivo urbano é desregulado no Brasil, não há regulação. E ele institui um mecanismo de regulação que é de conveniamento entre município, Estado e União. A regulação ela não depende de uma lei, e sim de uma pactuação entre os três entes. É essa pactuação que vai definir a desoneração. O município, o Estado e a União vão falar: tiramos todos os nossos tributos. Ao tirar os tributos, segundo cálculos do Senado Federal, a tarifa cairia em média 15%. Certo. Então, quer dizer, ele ajuda sim
a tornar mais barata a tarifa, mas ele ajuda, sobretudo, a termos uma regulação no sistema de transporte. E uma regulação caso a caso, a cada cidade ou a cada região metropolitana, o que é bastante interessante. E essa regulação com controle social, que o REITUP, esse projeto de lei, define, a existência de conselho de transporte, que as planilhas sejam abertas, que os modelos econômicos para mostrar o custo da tarifa sejam auditados ano a ano e etc. Tudo isso ao longo do tempo, com certeza vai propiciar que a tarifa baixe e o sistema melhore como um todo. Agora, na sua opinião, assim, em termos realmente do preço da tarifa, seria quanto a redução? 10 até 15 centavos, mais ou menos? Isso depende de cada uma das cidades, em média em torno de 15%. O que a gente, inclusive, defende é que, junto com o mecanismo do REITUP, se agreguem outras políticas que possam abaixar ainda mais a tarifa. Por exemplo, a questão das gratuidades ou do subsídio cruzado, né, baixando o valor do combustível, do diesel e etc. Então, quer dizer, o conveniamento ele passa a permitir que outras políticas, né, se agreguem ali para baixar cada vez mais a tarifa. Na sua opinião, Nazarena, seria uma boa opção para a redução das tarifas do REITUP? Não há dúvida sobre isso, né? Mas essa luta do REITUP ela já vem, né? Então, nós tivemos uma meia vitória quando o PIS e COFINS deixaram de compor a tarifa. Isso dava 7,5%. Então, esses 15% que ele está falando, nós deveríamos agregar mais 7,5%. Quer dizer, quando nós lançamos o REITUP, ele seria já de 22%, 23%. A gente chegava a falar até, às vezes, 25%. E agora, nos estudos, o que está se falando é esse 15%. Agora, o que o Renato está falando é fundamental. Por quê? Lá no REITUP, agregando do que ele falou, nós temos também o bilhete temporal. Certo. Isso é um avanço de cidadania gigantesco, porque nós, na área de transporte, nós trabalhamos sempre na integração física, né? Quer dizer, a pessoa vai para um terminal, daquele terminal ele vai para outro e ele não paga uma segunda tarifa. Isso, lembrando de São Paulo, uns 15% faziam uma segunda transbordo. Com o bilhete temporal, o usuário ele vai poder escolher onde ele vai integrar. E ele pode usar para fazer o transporte público algo mais vamos dizer, mais moderno. O cara pode, por exemplo, pegar o transporte público, descer, comprar um pão no meio do caminho, e depois continuar a viagem. Enquanto ele estiver naquelas 2 horas, tem lugar que é 2, outros lugares que é 1. Então, isso muda radicalmente a qualidade e aumenta o número de viagens. São Paulo, devido ao que eles chamam de bilhete único, São Paulo, eles aumentaram por volta de 30% quem usa. Aquilo que era 15%, quase que dobrou, né? E aqueles que tinham a segunda ganharam aquela diferença de tarifa, aquela segunda tarifa que ele pagava. Então, ele de cara, para aqueles que tomavam, por exemplo, 2 conduções, ele teve uma redução de 50% da sua tarifa de imediato com bilhete único. Maravilha. Então, você imaginar isso no Brasil. Agora, o que ele falou é outra coisa interessante. Por exemplo, a lei de mobilidade, a 12.587, ela é uma lei revolucionária para o Estado brasileiro. Ele acho que ainda não se deu conta de que ele aprovou uma lei dessa. Porque, na realidade, ele está dizendo que, a partir de agora, ao automóvel deve ser reservado 30% da via. 70% deve ser ocupado pelas bicicletas, pelos pedestres, pelo transporte público. Sim. Acontecendo isso, nós vamos ter uma revolução na organização das nossas cidades. Uma mudança de cultura radical para a realidade brasileira então, hoje. Né? A gente pode pensar uma série de outras coisas. Por exemplo, o governo de São Paulo está defendendo que a CID hoje, que incide só para para não aumentar o custo da gasolina, se ela for para o transporte, você tem uma outra redução gigantesca. Então, a gente pode, por exemplo, criar quase um grande pacto interfederativo,
onde esses recursos só viriam a partir disso. Por exemplo, que existe um plano de mobilidade, que a lei de mobilidade coloca, que dê prioridade ao transporte coletivo. Então, a contrapartida municipal pode ser, por exemplo, tirar todos os estacionamentos onde passa carro e dar prioridade aos corredores. É importante essa questão das contrapartidas. João, você me desculpe só apontar isso. Porque esse sistema de conveniamento, um convênio é um contrato em que há o interesse coletivo daqueles que estão definindo o contrato e eles, oferecem contrapartidas aos outros. Então, o REITUP, que nasce há 10 anos atrás, buscando a desoneração do sistema de transporte, ele está lá extremamente negociado no Congresso. Com a aprovação do Congresso, os prefeitos, sobretudo das maiores cidades, aprovam o REITUP. Né? E é um mecanismo que pode trazer outras contrapartidas para dentro dessa pactuação, uma pactuação federativa. Nisso ele moderniza muito o sistema de gestão do transporte no Brasil, apontando para novas cidades, para esse novo milênio. Em termos de orçamento, ele é viável também. Teria um impacto importante, mas... Hoje no orçamento da União o impacto dele é quase inexistente, porque a União já fez todas as desonerações, só falta fazer a desoneração do PIS, COFINS de importação de peças para veículos do transporte público. Isso é muito pequeno. Então, para a União, o impacto é muito pequeno. Para a maior parte dos municípios, também o impacto é pequeno, porque os municípios já desoneraram o ISS. O impacto ficaria maior com os estados, que deveriam desonerar o ICMS. Né? Mas a questão é conseguir as contrapartidas à desoneração. Porque fazer desoneração por desoneração, sem pedir nada em troca, como já foram feitas as desonerações da linha branca de IPI, ou as desonerações dos automóveis, sem pedir nem mesmo que houvesse uma melhoria do sistema de eficiência e qualidade dos automóveis para que eles emitissem menos. Essa política de desoneração, né, tecnicamente, nós somos completamente contra. Perfeito. É preciso ter, então, também uma contrapartida. Contrapartidas. É necessário que a indústria também tome consciência da importância disso. E o mecanismo de convênio permite você negociar a contrapartida. Maravilha. Permite essa articulação entre os diferentes níveis, né, da federação. Maravilha. É possível, então, Nazareno, ter justiça social adotando também esse caminho da desoneração, melhorando a situação da população de mais baixa renda, que pode ter acesso a uma tarifa mais barata por meio do REITUP, né? O que nós sempre falamos é o seguinte, ter justiça social e tributária na tarifa é distribuição de renda direta. Quer dizer, aquele que usa, eu não estou falando dos que não conseguem usar, né? Que são aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, e que, na realidade, nós estávamos fazendo uma análise, grande parte dessa população está em cidades que não tem transporte público. Ainda tem esse detalhe, tanto que, na época, chegaram a ter uma proposta de uma bolsa bicicleta, porque tinha mais gente para andar de bicicleta do que transporte. Mas, veja bem, aquele que está usando o transporte, ele recebe um acréscimo de renda imediato, com qualquer medida de redução da coisa. Então, você está colocando recursos na sociedade, na economia, de imediato. Maravilha. Bom, a gente continua o nosso debate daqui a pouco e depois do intervalo nós vamos discutir a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Fique com a gente. Bom, voltamos com o nosso debate sobre o Vale Transporte Social e o Passe Livre. O Nazareno, queria que você comentasse a lei que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? É uma boa lei? Como fazer para que as medidas sejam de fato efetivadas, colocadas em prática? O governo sancionou em janeiro de 2012 e entrou em
entrou em prática mesmo a Lei 12.587, que é da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa lei, ela é produto de uma movimentação social de anos a fio, né? Eu venho, uma boa parte da minha vida, eu assessorei lutas populares e várias das bandeiras que a gente pôs, a gente conseguiu colocar. Mas ela tem um elemento estrutural nela, né? Ela coloca, em primeiro lugar, a democratização da via pública. A via pública hoje ela é usurpada por um modal que é responsável por 30% das viagens, que é o automóvel. Quer dizer, então, nós gastamos um número cabalístico, sei lá que se dizem, que a gente gastou 1 trilhão em sistema viário. O automóvel, ele ocupa disso pelo menos 80%. O resto é calçado e transporte público. Então, o primeiro ponto fundamental dessa lei é isso, é democratizar essa via. Ela não pode ser apropriada desse jeito. Pelo transporte individual. Pelo transporte, né? Da forma que ele é, com a liberdade que ele tem de uso, seja para estacionar, que aí a gente acha que é vamos dizer, o uso mais improdutivo possível, é o estacionamento, ou seja, para circular. E hoje, junto com essa lei, veio uma outra coisa muito boa. Esse modelo de mais automóvel, mais sistema viário para atendê-lo, faliu. Eu acho que qualquer cidadão que tenha seu carro sabe que não tem como abrigar esse aumento da frota. Foi um aumento justo, porque as cidades se espalharam, ter automóvel, nós temos um país continental, as pessoas querem viajar, precisam de automóvel. É uma facilidade. Então, os setores de renda mais baixa que acessaram é um direito, né? A gente não questiona em momento nenhum esse direito, isso aí. Então, a questão da lei é que ela trata disso como ela trata de outros elementos, como tarifa, como regulação dos contratos e tudo mais. Perfeito. Bom, Renato, nós recebemos aqui pelo Twitter uma pergunta do Júnior Esteves. Ele pergunta quando as planilhas de custo do transporte serão abertas. Quando? Elas serão abertas a cada uma das cidades, muito resultado das movimentações sociais, da construção da cidadania, da imposição mesmo pela cidadania que elas sejam abertas. A lei define que o sistema de transporte ele tem que ser licitado, as licitações são públicas, a maior parte das nossas cidades não está em conformidade com a lei, então depende, inclusive e sobretudo, da cidadania de procurar Ministério Público, fazer denúncias, buscar a abertura dessas planilhas. O que a gente defende também é que uma lei como o REITUP seja aprovada, porque existe toda uma série de mecanismos de controle social em que a planilha é só mais um dos elementos. Né? Exato. Então, assim, a gente tem que avançar muito num sistema de transporte que não tem regulação. Então, quando a cidadania for cada vez mais reforçada. É sobre isso que estamos vivendo no Brasil esses últimos meses. Maravilha. Aproveito para fazer outra pergunta que chegou pelo Twitter, Renato. Essa é do Henrique Mendes, ele é de Uberaba. O passe livre, se sancionado, vai vigorar em todo o país? Se sancionado da maneira com que ele está, ele vigoraria em todo o país para todos os estudantes e teria um impacto só nas 44 maiores cidades que a gente calculou de 17 bilhões de reais. Ou seja, se sancionado, eu entendo que ele não seria executado, porque não haveria como ter recursos para executá-lo. O que justamente a gente está com os cálculos técnicos defendendo é que haja recortes sociais, haja desoneração, haja outros mecanismos de que você consiga pagar, sim, a gratuidade para estudantes, mas, sobretudo, para aqueles que efetivamente necessitam da gratuidade. Certo, maravilha. Então, quando a gente fala de passe livre, tem que colocar na balança também essa questão, né? Há estudantes que têm condições de arcar com as suas despesas ali de transporte e há estudantes que hoje nem têm o acesso ao transporte público, né? Não tem a mínima condição nem de acessar o transporte. Sem dúvida. O tema da gratuidade é um tema muito complexo, porque ele serve como uma espécie de uma mágica em que traz alegria para todos imediata.
vamos falar de gratuidade pós-manifestações sociais. Um sem número de cidades estão aprovando leis de gratuidade, etc., sem definir ao certo de onde vêm os recursos, a maior parte das vezes, inclusive, onerando o próprio sistema. Quem paga a tarifa vai pagar pela gratuidade. Então, a gratuidade é necessária para grupos específicos, né? E não para todos os grupos sociais. Perfeito. E essa discussão tem que ser feita na sociedade. Pegando o gancho, Nazareno, na pergunta que chegou pelo Twitter, né, sobre a abertura das planilhas, né, a transparência. Nesse caso, então, a participação social, o envolvimento da sociedade é importante, é essencial. A questão das planilhas, eu penso que não é algo complexo de fazer, né? Mas nós temos de capacitar a própria população para que ela tenha capacidade de dialogar com o governo, porque ela tem uma base técnica muito grande. Então, se você coloca aquilo lá na internet e tal, as pessoas ainda vão ficar meio... Mas é uma coisa, na realidade, por outro lado, muito simples, porque você tem os custos, que são motorista, combustível, quilometragem, e de outro lado, que são e depois uma forma de controlar se aquele serviço de fato foi executado. Certo. Hoje nós temos sistemas de bilhetagem, de controle eletrônico, que dá para você informar custo de cada linha, o serviço de cada linha, tudo isso. O que precisa é isso, o Estado ter capacidade de exercer sua gestão. Hoje nós temos um problema anterior muito mais grave, é que nas nossas prefeituras, muitas delas não tem um engenheiro, um arquiteto, não tem ninguém, nem para analisar os dados que possam vir para eles. Então a gente tem uma crise de gestão bastante grande. Perfeito. Muito bem, bom, agradeço a presença do Nazareno, também do Renato aqui no Panorama IPEA. Agradeço também a você que nos acompanhou neste programa, você que mandou perguntas pelo Twitter. O Panorama IPEA fica por aqui, até a próxima semana.